Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí durante este trimestre estudando nas revistas da CPAD com o tema Uma Jornada de Fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. Nós temos aí como comentarista desse trimestre o pastor Antônio Gilberto. Hoje estaremos estudando aí a lição número 5, a travessia do Mar Vermelho. Nós temos aí como texto áureo Êxodo capítulo 15, versículo 2, que diz: O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. E a nossa verdade prática aí diz: Deus tirou seu povo do Egito e o conduziu com zelo, proteção e provisão pelo deserto até a terra prometida. Então nós vemos aí que Deus, primeiro, tirou o seu povo do Egito, assim como ele havia prometido a Abraão. Ele então está cumprindo aqui a sua promessa. Ele está tirando o povo do Egito. Ele já havia dito para Abraão que o seu povo iria para o Egito, passaria ali 400 anos e depois ele tiraria esse povo do Egito. Então ele está cumprindo essa promessa feita a Abraão. Ele tinha uma aliança feita com Abraão e estava agora então cumprindo a sua promessa, porque a aliança ela implica em bênçãos e maldições. Existem na aliança leis e existem também promessas. Então tudo tem que ser feito, tanto um como o outro. Quando dois fazem aliança, tem que cumprir as promessas que existem nessa aliança. Então Deus está cumprindo fielmente as promessas assumidas diante de Abraão. Então Deus faz isso e vai conduzi-los agora à terra prometida. Prometida a Abraão. Então Deus está ainda cumprindo aquilo que prometeu a Abraão. E Deus então vai guiar esse povo com zelo, proteção e provisão. Então com zelo aí quer dizer que Deus estará presente com eles o tempo todo. Aí a proteção, porque Deus disse a Abraão: eu sou o teu escudo, teu galardão. Então Deus protege esse povo, para que eles não morram antes de chegar à terra prometida. E também com provisão. Deus sustenta esse povo, Deus dá alimento a esse povo. Então veja só que além de Deus ser um Deus zeloso, guardador de suas promessas, cumpridor de sua aliança, ele também vem então com aquilo que o povo necessitava. Então aquele povo poderia, durante a sua saída do Egito, tanto ser atacado pelos egípcios ou pelo povo da terra, onde eles entrariam, por onde eles passariam. Então Deus os protege, os livra dos inimigos. Então veja só, além disso, aquele povo precisava comer. Eles não poderiam sair aquela multidão de mais de 3 milhões de pessoas, de repente sair por ali sem comida, sem nada para comer durante essa caminhada. Então Deus os sustentou durante esse período, durante o tempo que eles saíram do Egito até chegarem à terra prometida. Então nosso Deus, veja só aí, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que nos guarda, nos livra de todo o mal, e ainda é um Deus que nos provê aquilo que nós necessitamos na nossa caminhada para a Canaã celestial, como é o caso da igreja. Vamos à nossa leitura bíblica em classe aí, que está em Êxodo, capítulo 14, versículos 15, 19 a 26. Diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite.
de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas de seus carros, e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Glória a Deus, aleluia. Então vemos aí que coisa maravilhosa a narração desses fatos. E principal aqui então, nós vamos ver é esse fato de Deus abrir o Mar Vermelho. Então vamos ver aí que o povo de Israel, quando sai do Egito, primeiro eles vão para a cidade chamada Sucote. E nessa época aí, gente, é uma coisa interessante, não existia aí o canal de Suez ligado lá com o mar Mediterrâneo. Não, essa ligação foi feita recentemente e foi feita à base de dinamite, foram explodindo ali até ligar o canal de Suez até o mar Mediterrâneo. Antes podia passar, não tinha mar ali para atrapalhar nada não. Então eles podiam passar a pé. Então eles vieram lá de cima, aí você olha no mapa, eles vieram aí em cima do Egito, da terra de Gósen, aí onde está o delta do rio Nilo, passaram por aí a seco. Não tinha problema passar por aí, não tinha mar para poder atravessar. Aí em parte de cima, o mar, o braço do mar aí do canal de Suez, era mais para baixo. Hoje é que é ligado até lá em cima. Então eles passaram e nós vamos ver que a rota mais correta, se você analisar bem, você vai ver que a rota que seguiram é a rota que nós vemos aí, você vê no mapa. Se Moisés estava em Midian, veja bem que Deus ensinou para Moisés o caminho. Quando Moisés saiu do Egito e foi para Midian, ele passou por esse lugar aí. Depois Deus disse: olha, você vai ao Egito, tira meu povo e volta com meu povo aqui. Ou seja, onde? O povo tinha que voltar em Midian. Então uma coisa bem clara aí, bem simples. Então essa rota que seguiram aí, para mim, ao meu ver, é uma coisa bem clara, bem simples. Se Deus apareceu para Moisés em Midian, no Monte Sinai, então Deus disse: vai lá, pega o povo no Egito e volta aqui. Então Deus está dizendo: vem para cá, para Midian novamente. Então ali nós sabemos que Moisés voltou com o povo ali. Então a rota mais correta é essa rota aí. Você olha nesse site aí principalmente, você vai ver tanta informação interessante, né? Foram encontradas aí rodas das carroças, lanças, ossos de pessoas que morreram. Então, vamos ver aí, foram registrados aí até as duas colunas que Salomão colocou nesse lugar aí, como lembrança dessa travessia do povo aí do Mar Vermelho. Então, a rota para mim mais clara, porque Deus disse para Moisés ir, voltar e trazer o povo, para mim essa rota aí é a segunda rota mais aceita. Nós sabemos a rota tradicional, mas aí nessa terra de Israel, tudo existe aí, 2, 3, 4, 5 lugares que sempre estão dizendo: não, é por aqui. Então é uma coisa muito feita para ganhar dinheiro. Em Jerusalém existe lá também 2, 3, 4 lugares lá que eles dizem: não, Jesus passou, foi por aqui. Não, aqui que era a sepultura de Jesus. Então, esse lugar aí é muito visitado, existe muito interesse financeiro. Então não se confia muito no que dizem.
Então, o mais provável, que eu acho mais correto, é essa rota aí que você está vendo nesse mapa, que é a segunda rota mais aceita. Então, para mim, foi aí a travessia no Golfo de Aqaba. Esse golfo aí, esse segundo braço, o braço que vai à direita aí, então que passa perto aí, então de Midian, onde hoje aí é a Arábia Saudita. Sabemos que o povo chega aí à beira do mar e Moisés agora vai clamar a Deus, vai orar, pedindo ajuda a Deus. E Deus mostra para ele que aquele cajado que ele havia dado a ele era para exatamente acontecerem milagres, dependia dele acreditar e fazer o que era preciso fazer para que o milagre acontecesse. Então aí a Bíblia diz claramente que Moisés estendeu a mão, né? O que ele tinha na mão? Uma vara. Não precisou ele bater na água, né? Ele apenas levantou, ele deve ter levantado aí fala que ele levantou a mão e veio um vento. Quem abriu o mar foi o vento, não foi Moisés. Ele poderia dar 500 cajadadas no mar ali e o mar não se abriria. Mas o que foi que ele fez aí? A Bíblia diz, olha, bem claro aí, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então Moisés chega à beira do mar e todo o povo ali, e o povo começa a reclamar, dizendo: Moisés, será que lá não tinha sepulcro para nos enterrar? Por que você trouxe nós aqui para morrermos? Os egípcios tudo vinham com violência para matá-los. Veja bem que Faraó, ele não saiu do Egito agora para apenas prender os escravos, ele queria matar. Na certa, ele instigou os seus soldados, dizendo: vamos vingar a morte de cada filho nosso, vamos matar esse povo. Então eles vinham com ódio, vinham com carros de guerra, vinham realmente para matar. E Deus então vai proteger o seu povo. O que Deus fez? Então nós vamos ver ali que aconteceu o seguinte: a nuvem foi para trás do povo de Israel. A coluna de fogo foi também para trás do povo de Israel. A nuvem ficou entre os egípcios e os israelitas. E a coluna de fogo estava ali, entre os israelitas e a nuvem. A nuvem tapava essa luz que vinha da coluna de fogo e então os egípcios ficaram no escuro. Agora, como entre a nuvem e o povo de Israel estava a coluna de fogo, então a coluna iluminava o povo de Israel para eles andarem. E isso durante toda a noite ficou desse jeito. Então ficou a proteção. Os egípcios ficaram muito escuros onde eles estavam, não podiam caminhar, não podiam prosseguir sua caminhada, não enxergavam nada. Já o povo de Israel enxergava tudo. E ali pararam na beira do mar, o povo começou a murmurar. Moisés então clama a Deus, vai orar. E Deus diz: por que você está orando? Por que está clamando? Diz o povo que marche. Então Moisés tinha diante dele o quê? Um mar. E o povo diante deles tinha um mar. Eles olhavam e diziam: e agora? Vai aparecer aqui um barco gigante, um tipo de uma arca para o povo entrar tudo e passar? Então nós vamos ver que o povo não tinha fé ainda em Deus. Apesar de ver tantos milagres, o povo ainda não acreditava. Moisés acreditou. Deus havia dito para ele tudo o que ia acontecer. E ele acreditava, ele teve fé, sabia que Deus ia providenciar uma maneira deles escaparem. Moisés está agora debaixo da proteção de Deus, da orientação de Deus. E ele segue a orientação de Deus, ele é obediente a Deus e acredita em Deus. Então Deus disse: mande o povo marchar. Então o povo tinha que exercer agora a fé em Deus, eles tinham que caminhar rumo ao mar. Então entraram na areia do mar agora e foram andando em rumo ao mar. Imagina que coisa fantástica aí, né? O povo andando, aquela multidão andando rumo ao mar.